Olá pessoas, tudo bem com vocês? Primeiramente eu gostaria de pedir desculpa, porque aprendi com a vovó a dormir junto com as galinhas, né, bem cedinho, e tá dando 11 horas agora, exatamente 11 horas e 37 minutos. Então meu raciocínio tá muito lento. Eu vou tentar ser o mais claro que eu puder, mas caso saia um pouco obscuro ou algo nesse sentido que não tenha sido muito bem explicitado, é porque eu tô muito grogue de sono. Todas. Do nada um todas, né? Por que eu trouxe essa ideia do todas? Eu tô querendo dizer para vocês que todo tipo de projeção, todo tipo de projeção incorre em deformações e incoerências, ou seja, quando você tenta transformar, pegar as informações de uma esfera para um plano, você vai deformar em algum sentido, seja na forma, seja na área. Você vai estar sempre tendo que escolher, privilegiar uma em detrimento da outra, certo? Você não consegue transportar as informações dessa esfera para um plano. A esfera é muito boa para ser representada no contexto da esfera, né? Você consegue ter uma representação bastante fiel quando você tem uma esfera, por exemplo, um, um globo terrestre, ainda que ele não seja preciso, ele é um pouco mais preciso é, que uma forma plana, né? Que é o objetivo do mapa, quando se olha ele, é ele ser plano, né? Para ele ter essa facilidade de transporte, né? O objetivo dele foi nesse sentido, de você poder carregar os mapas para onde quer que fosse, e você pudesse observar e se localizar. Aqui a gente tem uma ideia aqui, que é o do secante e tangente, que ele traz, que foi trazida a gente, né, para a gente da geografia, pela matemática, mais especificamente pela geometria, e entendendo como que se comportam retas paralelas, não paralelas, né, retas, em comparação com círculos, né. É, Aqui eu estou tangenciando esse círculo. E aqui eu estou numa perspectiva de secante, né? Eu estou atravessando, basicamente. Então, quando eu falo que eu tenho uma perspectiva tangente, né? Eu estou trabalhando com uma lógica de tangenciar a esfera que é o nosso objeto de análise, né? Por assim dizer, o nosso objeto de da qual a gente vai produzir essas projeções, certo? Quando eu estou falando da secante, eu estou falando de recortes que são necessários para se buscar um certo tipo de projeção em detrimento de outro, certo? E a forma como você vai escolher essa projeção vai definir também o nível de distorção que vai ser relativo a cada tipo de abordagem, certo? Então, é uma maior, por exemplo, aqui nessas áreas do Equador, né, na perspectiva da tangente, você tem uma maior fidelidade, certo? Agora, quando a gente está pensando no campo da secante, né, por assim dizer, a gente perde no Equador essa qualidade essa qualidade da, da fidelidade, e você transfere isso para as áreas um pouco mais elevadas, né? Ficou claro? Basicamente é essa perspectiva. A forma como você vai escolher para representar essas suas projeções e transferir, né, essas informações do globo para esses transfers, né, por assim dizer, que são as formas pelas quais a gente vai transferir essa informação do globo para um plano,
ela vai influenciar também na forma como as representações e a sua fidelidade, certo? Isso significa que todo momento, quando você está fazendo uma projeção, você está buscando preservar um aspecto em detrimento de outro. Isso vai depender dos seus objetivos. Faltou fechar parênteses. Então, eu quero preservar algo. E isso vai estar atrelado ao seu objetivo em si. O que você valoriza? Qual aspecto que você quer preservar? Né? A projeção cônica é muito boa para preservar, por exemplo, áreas continentais próximas. Né? O problema dela é que ela é usada apenas em um hemisfério, né, de cada vez. Eu vou falar isso um pouco melhor no próximo slide. A projeção plana, né, barra azimutal, é como que um retrato tirado de longe, né? A maior fidelidade nos pontos de contato também. Assim como a cilíndrica, né, ela preserva com maior fidelidade a zona equatorial, que por sua vez é a zona de maior contato com a projeção. Voltando aqui à aula que a gente teve anteriormente, a projeção cilíndrica, a área de contato equatorial, permite que a região seja a que melhor tenha fidelidade em relação ao que é na realidade, né, por assim dizer. Ou seja, aqui a gente tem uma maior fidelidade, mas à medida que a gente vai indo em direção às zonas polares, a gente percebe que há um nível de deformação. No campo, quando a gente olha, por exemplo, no cônico, né, a gente tem também essa análise, que ela é muito útil para continentais, né? Por exemplo, aqui eu estou analisando especificamente o contexto da América do Norte, né? E é muito bom para essa análise em específico, só que ela está limitada a um hemisfério, né? Ao hemisfério norte. Então, se eu quisesse ter uma visão mais abrangente, eu teria que colocar outra projeção embaixo para ter projeção ao sul. Né? Já a projeção plana, né, azimutal, ela também, como eu tinha dito, parece que você está de longe tirando uma foto de uma esfera, né? Ou seja, o que está por trás, vamos supor que aqui seja vamos supor que eu estou aqui no espaço vagando e eu tenho uma câmera aqui, né? Estou segurando aqui com meu bracinho uma câmera. E eu estou tirando uma foto, certo? Essa informação que saiu da câmera e voltou, né? Não é bem assim, a luz que vai chegar no sensor da câmera e isso vai se transformar em informações de como a imagem vai ser montada, né? Mas vamos supor que seja assim que funciona. A informação vai e ela volta, né? Basicamente, essa parte atrás, ela não vai ser representada porque a área imediata de contato com o plano, né? Tá vendo? Contato. A área imediata onde esse contato está se dando não abarca entender essa zona que é abaixo da onde ela consegue enxergar, né? Naturalmente, por assim dizer. Então você basicamente está recortando essa imagem a partir de uma análise como se você tivesse realmente tirando uma foto de longe, né, por assim dizer. Eu estou sendo bem sucinto aqui porque eu ainda tenho bastante coisinha ainda para falar. Quando a gente pensa na questão do conforme, o que isso quer dizer? A gente separa essa palavrinha e a gente consegue perceber que forme tem alguma coisa a ver com forma, certo? Ou seja, essa projeção conforme ela vai preservar a forma dos continentes dos países, certo? Mas ele vai alterar a sua área, certo? Ele vai preservar a forma, mas a área, por exemplo, voltando aqui à América do Norte, ela é muito maior do que realmente é. Porque a área foi
alterada. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na equivalente, ela preserva as áreas tal qual é na realidade, né? A área, que, nesse contexto, que é preservada, mas a forma modifica-se. Se a gente troca rápido aqui, vocês conseguem perceber que a área é preservada, mas a forma muda, né? E na equidistante você tem que está muito mais atrelada à perspectiva do plano azimutal, né? Que leva tudo em consideração em linhas paralelas e meridianos e de forma equidistantes, entende? Ela... Ai, meu Deus, tô rotando. Essa perspectiva de equidistância, né? A afilática, ela já é uma tentativa de tentar trazer, de não preservar em si uma em detrimento da outra, né? Seja a forma, seja a área, mas tentar trazer um máximo de correção para que, mesmo que você modifique ambas, você tenha uma aproximação de ambas do que é o real, né? Ou seja, você modifica a área, você modifica a forma, mas você chega a uma proximal, né? A um nível de proximidade com o real que justifica essa deformação que é própria dessa projeção afilática, certo? Aí a gente pensa, por exemplo, em Mercator e Peters, porque a perspectiva aqui da projeção de Mercator, você consegue perceber que ela aumenta e inflaciona um pouquinho, né, os continentes. Isso está muito atrelado os continentes do norte, né? Isso está muito atrelado à perspectiva que a gente vai entender do norte global e do sul global, né? E a proposta, né, desse mapa aqui é literalmente romper com essa ideia de que de que há esse norte global de grandeza, né? Porque as áreas aqui estão totalmente desconexas da realidade, enquanto aqui há essa tentativa de mostrar como se é na prática, né? Então você consegue ver como seriam as áreas desses continentes e, por consequência dessa, a entender as suas áreas como seriam na prática, né? E aí a gente tem os exercícios lá, que eu achei até interessante a gente fazer aqui também, para a gente poder... para vocês terem exemplos, que não são os mesmos do exercício lá, que eu vou fazer aqui com vocês para a gente ter uma noção, né? Aqui a gente tem as informações de escala do mapa, a distância real e a distância do mapa, né? E desão, desinho. E aqui estão as fórmulas, né? Se eu quero, por exemplo, encontrar a distância real, eu tenho que pegar distância real é igual a escala vezes a distância no mapa, certo? E se eu quero encontrar a distância no mapa, aí eu já pego a distância no mapa é igual a distância real dividido pela escala do mapa. E aí a gente vai aplicar cada fórmula a uma situação em especial. Vamos, por exemplo, aqui pensar nesse daqui. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 km, certo? Então, a gente sabe que a distância real dessa rodovia é 15 km, certo? Dzão 15. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, ou seja, Dzinho igual a 10 centímetros. A gente tem que converter isso depois, certo? O que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é
Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que converter. A gente pega o 15 e a gente converte para centímetros, né? Então, quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5. Adiciona 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu já tenho que a distância real é de 1.500.000 centímetros. Certo? Aí, o que eu faço para descobrir a escala do mapa? Eu divido, né? Se eu quero saber a escala do mapa, eu pego E é igual, e aplico a fórmula, né? E é igual a Dzão dividido por Dzinho, que vai ser igual, vou fazer aqui, eu vou aproveitar a tecnologia, né? Eu vou dividir usando o meu smartphone. Vou dividir por 10, que deu 150.000, né? Ai, Jesus. Meu raciocínio tá lento, gente. Eu poderia ter simplesmente cortado os zeros. Mas, enfim. É isso. Deu 150.000. O que quer dizer que a nossa escala está em 1 para 150.000. Certo? Letra B. Vamos ver se eu estou certo. Eu vou no gabarito. E a resposta é 1 para 150.000. Estou certo? É isso mesmo, não é? 1 para 150.000. Ok. Vamos para a próxima. Um mapa de escala 1000. Então a gente já tem a escala, que a escala é igual a 1 para 300.000. Apresenta a distância de 15 centímetros entre o ponto A, né, ponto A ponto B, eu tenho 15 centímetros. Dessa forma, a correta distância entre os dois pontos, na realidade, Então, o que eles estão querendo saber é a distância real. Então, eu aplico a fórmula. Distância real é igual a escala vezes a distância no mapa, né? Que vai ser Dzão é igual a 300.000 vezes 15, que vai dar um resultado de 4.500, ou seja, 4.500.000. Só que aqui a gente sabe que isso é em centímetros, certo? Certo? Então a gente tem que fazer a conversão e é basicamente o seguinte, eu tenho em centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, corto 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 45 quilômetros. Será que eu acertei? Vamos olhar. Aparentemente eu acho que eu acertei, sim. Eu meio que já sabia, né, porque eu preparei isso, eu já sabia mais ou menos as respostas, mas é bem simples, não é um bicho de 7 cabeças essas contas, né? A única coisa que você tem que se atentar é fazer a conversão de centímetros, porque você está sempre trabalhando aqui dentro da lógica de a cada 1 centímetro você tem tantantan. Então você tem que sempre converter para centímetros para você não errar. É simples e é tranquilinho de fazer. Esse é o gabarito. E aí a gente vai avançando. Curva de nível. Ai meu Deus, gente. Tá vendo como é que as coisas é? Ai, Jesus. Curva de nível. Então você tem uma nova forma de pensar os mapas, né? Que agora ele tá preocupado em representar o relevo, certo? Ele está preocupado em te mostrar de forma plana como se dá o relevo naquele local. Aqui você tem essa representação de uma montanha, né? E ela está representada por curvas de nível, certo?
o como elas vão ser, como que a gente vai interpretar essas curvas de nível vai depender do valor que for informado pela escala que o mapa vai te oferecer. Se é de 10 em 10 metros, se é de 20 em 20, se é de 50 em 50. Vai depender de qual vai ser a informação que esse mapa vai te dar. Esse aqui não me dá. Então, eu só tenho letras, não necessariamente eu tenha uma informação de altimetria, né? Aí, no caso, altimetria e batimetria. Porque aqui a gente tem a perspectiva da nível do mar, né? E tudo que está acima, a gente trabalha no campo da altimetria. Tudo que está abaixo do nível do mar, a gente trabalha no campo da batimetria, certo? E aí eu propus aqui pra gente pensar em criar o nosso próprio mapa. Eu criei um aqui no meu quarto, usando aqui uma ferramenta chamada bússola. Eu não tenho uma física, então eu baixei uma no celular, que é uma bússola virtual, e ela me apontou que o norte ele estava nessa direção. A gente precisa, para montar um mapa, de escala, da orientação, um nome, a projeção e legendas, certo? No campo da escala, certo? Eu defini que 1 para 10 mil está suficiente, até porque eu não estou levando em consideração uma informação muito precisa. Eu não sei quantos metros tem o meu quarto em si, eu não medi, eu só estou criando números fantasias para a gente trabalhar, entendeu? Mas eu tenho 1 para 10 mil, eu achei que fosse uma escala interessante, porque ela é uma escala grande, né? Ou seja, ela informa bastante coisa, certo? Ou seja, meu quarto. O meu quarto, ele é o nome do mapa, né? Ou seja, esse é o título / nome, né? Título, isso aqui tinha que estar título. Ai, Jesus. Ou seja, é o título do mapa, a orientação. O norte, né? O norte está virado para o norte. Lógico, então a gente adiciona o norte. A legenda, ou seja, a legenda ela vai dizer o que cada objeto representa nesse mapa, né? A projeção plana, me cabe bem para essa situação, certo? E a escala, como eu já tinha dito, né? Ela está trabalhando com uma escala grande e entendendo 1 para 10 mil. E como que eu me organizei para pensar isso aqui? Eu olhei a orientação, né? Descobri onde que ficava o norte, o que é um pouco contraproducente para mim, porque o norte ele aponta para uma localidade contrária aonde eu realmente estou. Então, estou invertido em relação ao norte desse mapa. Aí eu tive que ficar olhando assim, tá? Então tá pra cá, mas não tá pra cá, porque eu tô olhando errado. Então, é basicamente isso. Acabou. Basicamente é isso. Eu acho que para vocês é uma experiência muito interessante, que vocês conseguiriam entender como funcionaria isso. Vocês precisariam pegar um aplicativo de celular mesmo e achar o norte. Uma vez que você acha o norte, você vai conseguir entender onde fica o sul, leste e oeste. E você vai poder plotar, né? Colocar as informações do seu quarto nesse mapa virtual, por assim dizer, né? Nesse mapa que você está criando com as suas informações, com as suas com você sendo a fonte das informações desse mapa, certo? No mais é isso. Eu entendo que esse é um tema meio complexo, porque ele é muito abstrato, né? A gente está trabalhando com uma abstração muito grande. Eu espero que tenha sido útil, pelo menos de alguma forma, e que vocês consigam aproveitar alguma das informações que eu tenha passado aqui. Eu estou realmente um pouco preocupado do tamanho do arquivo, de estar ficando muito grande e ficar maçante.
Então, eu vou terminar por aqui. Continuem se cuidando, né, se protegendo contra o coronavírus e que vocês fiquem bem. A gente se encontra na próxima, certo? Muito obrigado. E para mim, boa noite. Para vocês, até mais.